Tudo bem? Olá, tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Vamos falar sobre o testamento. Hoje existe muita gente que opta pelo testamento. E o testamento, ele não é de hoje, ele vem desde os primórdios. Não é à toa que lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, traz lá a parábola do filho pródigo. O que que diz essa parábola do filho pródigo? O filho mais novo, ele resolve pedir a herança ao seu pai. E para os costumes da época, você pedir a herança é, de um pai, ele estando vivo, é como se você desejasse mais o dinheiro dele do que ele vivo. Você interessasse mais na morte dele para ter que ficar com o dinheiro. Então isso era uma afronta. E o pai, ele concordou. Ele concordou em ceder a parte dele na herança. Deu a parte dele na herança. E quando ele foi fazer essa divisão, ele tinha dois filhos. Quando ele foi fazer essa divisão, ele deu a parte do mais jovem e deu também a parte do mais velho. Ele dividiu isonomicamente, ou seja, o mesmo que ele deu o mesmo que o mais novo tinha direito, ele também deu para o filho mais velho. E então, veja bem, eu estou contando isso porque hoje eu quero falar sobre os impactos emocionais e financeiros do testamento. Então, essa parábola, ela elucida muito bem isso. E o que que acontece? O filho mais jovem, ele saiu pelo mundo, gastou todo o dinheiro. E quando ele estava retornando, o pai saiu e foi ao encontro do filho mais jovem. E é, diz, ó, esse filho estava perdido e hoje ele reviveu, ele encontrou a vida. Então, o que que acontece? Ele deu um banquete na alegria, porque estava com o filho mais jovem. Quando o filho mais velho chega, que estava distante, né? Quando ele chega, ele pergunta para um servo o que que estava acontecendo. O servo diz: Ó, aquele teu filho que estava fora chegou e teu pai resolveu dar um banquete. Para o costume da época, o que que o filho mais velho deveria ter feito? Ele deveria ter entrado e mesmo que ele não tivesse se alegrado, ele deveria ter entrado e ter ajudado o pai. Mas ele ficou emburrado lá fora, não quis entrar. O pai, tomando conhecimento disso, da mesma forma como ele atendeu o filho mais jovem, foi ao encontro do filho mais jovem, ele também deixou os convidados lá, saiu e foi conversar com o filho mais velho que estava emburrado. O filho mais velho diz: Ora, pai, eu estou aqui há tanto tempo trabalhando com o senhor nunca me deu nem sequer um cabritinho para eu festejar com meus amigos. O pai diz: Olha, tudo que está aí é seu, você que não tomou a posse. Sim, agora, para o nosso caso, aqui, ó, hoje, o testamento, o testamento, ele não é o melhor instrumento para se fazer o planejamento sucessório. O testamento, ele traz, além dele trazer muitas emoções ali agarrada a ele também traz muita despesa econômica. E sem contar, quando o testador não está mais aqui, é, geralmente isso traz muita briga de áspera entre as famílias. Porque veja só o que que acontece. Quando o testador ele, ele chega e fala, olha, chama o testamenteiro, quero fazer um testamento. Quando o testador faz isso, ele não está chamando o testador para dividir a herança equaniamente. Geralmente, ele vai fazer isso e deixar um dos beneficiados insatisfeito. E geralmente, quando ele faz isso carregado de emoção. E, e ele, geralmente, aquele filho rebelde, aquele filho que não obedece às ordens do pai, aquele filho que não está nem aí para o pai, responde o pai. Então, o pai,
mesmo consciente ou inconscientemente, ele chama, vou deserdar, entendeu? E existe uma figura no direito que você pode até deserdar o filho legalmente. Vamos imaginar uma família que tenha dois filhos. Que tenha dois filhos, vamos dizer, o filho A e o filho B. Vamos dizer que esse casal, ele é casado no regime da comunhão universal de bens. Então, o casal, ele é meio. O casal é meio. O pai, ele pode dispor é, de 50% daquilo que lhe pertence. Então, vamos imaginar aqui uma laranja. Isso aqui é uma laranja. Então, quando eu pego essa laranja, é, a minha parte é 50%, a metade da laranja. A outra metade aqui é da esposa, que é meeira. Então, se eu tenho dois filhos, então o que, vocês acham que vão ver comigo que se eu tenho 50%, então se eu um dia, se eu não estiver mais aqui, então o quê? 50%, né? Então vai 25 para um e 25 para o outro. Só que esse 25% corresponde o quê? É 25% do todo. Mas para mim é 50%, que é do que eu tenho. Então, como eu posso dispor de 50%, eu posso chegar e doar esses 20, no caso, os meus 50%, que corresponde o 25% do todo, eu posso doar para o filho A, por exemplo. E os outros 25%, o filho A vai herdar por direito. E no caso, o filho B, digamos que seja o filho rebelde, eu quero deserdar, ele não vai receber nada. Ele não vai receber nada. E isso tudo dentro da legalidade. Então, por isso que eu falo que o testamento ele traz muita desarmonia entre as famílias. E o testamento ele não evita o mal maior, que é o inventário. Veja só, a lei 11.441, desde 2007, trouxe para o ordenamento jurídico que o inventário ele poderia ser feito em cartório. E desde que não houvesse litígio e nem menor ou incapaz, né? Ele poderia ser feito pode ser feito no cartório. Aí depois, com o advento do CPC, né, que é de 2015, né, aí lá no artigo 610, lá diz, se não houver testamento e nem menor incapaz, se não houver litígio, o que acontece? Pode fazer o inventário é, extrajudicialmente, quer dizer, pelo cartório. Acontece o seguinte, que não muito longe, recentemente, o STJ, né, por meio de um julgado da relatoria da ministra Nancy Andrighi, ela andou na contramão da lei, que ele diz o seguinte, que embora haja o testamento, o, o inventário ele pode ser feito no cartório, pode ser feito em cartório. O que que aconteceu? No RESP, né, que é 1.000.000 956.456, que era do Rio Grande do Sul, lá diz o seguinte, que os herdeiros, né, os herdeiros tinham um testamento, né, e eles fizeram a partilha extrajudicial e pediram a homologação. Entraram na justiça pedindo a homologação é, da partilha extrajudicial. E o processo andou, e quando chegou lá no STJ, o STJ concordou dizendo que pode ser feito.
Veja só o que que acontece. A lei fala uma coisa e depois veio um julgado dizendo que pode fazer ao contrário. Então veja só que até mesmo na legislação já há essa divergência, né? Agora imagina no âmbito da família, no meio da família. Quando você faz o testamento, geralmente é para desequilibrar ali uma das partes. Então, não é o melhor, o testamento, ele não é o melhor instrumento para se fazer o planejamento patrimonial e sucessório da família. O melhor planejamento é a hold familiar, porque você pode fazer já esse desequilíbrio, você pode fazer esse desequilíbrio já de imediato, se você quer fazer. Você pode fazer dentro da própria hold e você, estando vivo, você pode contornar essa situação. E se você, se houver alguma insatisfação pessoal por parte dos herdeiros, eles vão te questionar ali no momento. E não mais quando você não estiver mais aqui. Porque quando você não estar mais aqui, ao invés de você deixar um legado bom, você vai deixar uma história ruim, porque os herdeiros vão ficar aí se degladiando. Lembra do herdeiro que herdou tudo, a parte do esposo, recebeu os 50% que ele tinha, porque a laranja, né? 50% é da esposa e outros 50% é do marido. Eu tinha até feito aqui eu fiz aqui um desenhozinho para elucidar melhor isso aí, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Não sei se está dando para ver aqui, ó. Veja só, a parte, ó, os 50%, né, que corresponde aqui, ó, os 50% que é é, que no caso é do esposo, que no caso é 25%, 25% do todo. Aí o que que acontece? Ele distribui 25%, ele do todo, ele, ele doou para o filho que cuidava dele, levava ele para o hospital e tudo mais. E os outros 25%, o filho herda por direito. Aí o que que acontece? Um dos filhos fica sem nada. Então, essa questão aí só traz o que? A diáspora no meio familiar. E isso não é bom. O que é bom se fazer é já deixar os herdeiros já todos satisfeitos. Você faz isso por meio da holding familiar, que se você tiver que desequilibrar, fazer algum desequilíbrio, você faz ali no momento, em momento de reunião e entra no acordo. E no dia em que você não estiver mais aqui, é, isso aí automaticamente vai para o seu filho, para os seus filhos, para os seus herdeiros. Os seus herdeiros não vão ter despesa alguma e também não vão ser rebaixados de classe social. Porque o que acontece com o inventário, o famigerado inventário, é que ele é muito doloroso. E o problema não está nem no inventário e nem no testamento. O problema está no sentimento, como os herdeiros se sentem com a atitude do pai, quando ele chama o testamenteiro, e ele faz. O testamento já é uma coisa que é feita às escondidas. É só o testador e o testamenteiro. Então, os filhos só vão tomar conhecimento no dia que ele não está mais aqui. Então, é melhor você fazer as coisas às claras. Entendeu? Chama todo, ó, vou fazer assim, 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 e vai conversando e chegando no consenso. E deixando essa parte emocional de lado. Porque num desses cursos que eu fiz e tudo mais, eu tinha um professor, ele sempre dizia, nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E eu tenho passado a observar ao longo do tempo, realmente é isso. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Qualquer coisinha, você já entra no emocional e isso só te atrapalha. E o testador, quando ele chama o testamenteiro, ele está chapado de emoções. E quando ele faz isso,
e quando ele não estar mais aqui, ele vai embora, ele deixa aí as contendas, as brigas familiares. E, na maioria das vezes, esse filho que recebeu os 50% do pai, quer dizer, isso não evita o inventário, vai ter que ter um inventário, aí esse inventário vai se arrastar para o resto da vida. Tem inventário que rola aí 20 anos e não acontece. Chega o caso do herdeiro chegar a falecer e não receber nada. Então, já pensou que coisa mais absurda? Então, minha gente, vamos pensar bem com relação ao seu planejamento patrimonial e familiar. E você tendo esse planejamento já tudo em ordem, deixando em ordem, tudo acertadinho, você não deixa brigas, não deixa contenda, a família fica em paz, fica numa boa e fica tudo em harmonia. A paz passa a reinar no lar e, a, e, a, e os herdeiros, né, os irmãos, né, eles se entendem ali e não ficam nessa disputa quem fica com o quê, entendeu? Porque já fica o pai, o autor da herança já deixa tudo já acertado ali. Então, minha gente, era isso o que eu tinha para falar para vocês. Evitem o testamento. Não façam o testamento. O testamento, além dele trazer despesa, muita despesa financeira, ele também traz uma carga emocional muito grande para os herdeiros. Até lá e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.